Você já se perguntou que segredos escondem as profecias mais enigmáticas da história? Hoje, vamos desvendar 8 revelações que podem mudar sua percepção do futuro. Desde visões apocalípticas até advertências sobre nossa moralidade, cada uma dessas previsões vai te levar ao limite do desconhecido. Você está pronto para descobrir o que o destino pode ter reservado? Número 1. O fogo que desce dos céus. No imaginário coletivo, o fogo é sinônimo de purificação, destruição e renascimento. Agora, imagine um mundo onde esse elemento essencial não brota do solo nem da ação humana, mas desce diretamente do céu. Segundo as previsões atribuídas, um fogo devastador cairá sobre a Terra, marcando um dos episódios mais catastróficos que a humanidade pode enfrentar. Esse fenômeno não só devastará paisagens, cidades e vidas, mas também será indiscriminado. Ninguém, nem mesmo aqueles considerados puros ou justos, estará isento de suas chamas. Essa imagem apocalíptica evoca lembranças de relatos bíblicos como o de Sodoma e Gomorra, onde o fogo representou a culminação do juízo divino. No entanto, aqui a escala é global e as repercussões transcendem o físico. O fogo simboliza algo mais profundo, um aviso sobre a fragilidade da nossa existência e o preço da nossa desconexão espiritual. O impacto visual dessa cena não poderia ser mais dramático. Cidades inteiras envoltas em chamas, o céu escurecido pela fumaça e o eco das chamas ressoando como um lembrete da nossa vulnerabilidade. No entanto, há quem interprete essa profecia de maneira mais simbólica. Esse fogo poderia representar algo intangível, como a ira acumulada por nossas ações contra a natureza, ou até mesmo uma metáfora das crises internas que queimam nossa moralidade coletiva. O interessante dessa previsão é sua capacidade de despertar. A Bíblia pode despertar múltiplas interpretações. Por um lado, pode ser vista como um evento literal, um desastre natural ou sobrenatural que marcaria o fim de uma era. Por outro lado, poderia ser uma metáfora do colapso espiritual e moral que, como o fogo, consome tudo ao seu redor. De qualquer forma, a mensagem é clara. Há uma necessidade urgente de refletir e mudar. Ao imaginar esse fogo, também surge uma pergunta inquietante. Será algo inevitável ou ainda estamos a tempo de detê-lo? A previsão, longe de ser um simples relato apocalíptico, é também um chamado à ação. Nos convida a analisar como nossas decisões diárias, desde as mais pessoais até as mais globais, contribuem para a construção ou destruição do nosso futuro. Além disso, esse fogo que desce do céu poderia ser interpretado como um ponto de inflexão, um momento em que a humanidade terá que escolher entre a regeneração ou a completa aniquilação. Será que conseguiremos aprender com esse acontecimento ou simplesmente aceitaremos como uma condenação sem tentar evitá-lo? A resposta não está apenas nas palavras da profecia, mas nas nossas ações coletivas. Esse cenário apocalíptico nos obriga a pensar no nosso papel no planeta. O que fizemos para provocar tal castigo? E o mais importante, o que podemos fazer para evitar isso? Embora a visão do fogo possa parecer aterradora, também traz uma faísca de esperança, a oportunidade de recomeçar. Mas para conseguir isso, precisamos agir antes. Que o fogo, literal ou metafórico, consuma tudo o que conhecemos. Concluindo, ainda que sem acrescentar conclusões formais, o fogo que desce do céu não é apenas uma ameaça, é um lembrete da nossa capacidade de transformação. Nos desafia a enfrentar nossas próprias chamas internas e externas. E a buscar um equilíbrio que nos permita evitar o desastre. O tempo está passando e a pergunta não é se o fogo vai chegar, mas como reagiremos quando isso acontecer. Número 2. A desolação dos sobreviventes. Depois que o fogo tiver cumprido seu devastador descenso, o que resta não é silêncio nem calma, mas uma profunda desolação.
Os sobreviventes, longe de se sentirem afortunados, se encontrarão presos em uma existência tão opressora que, segundo a previsão, vão invejar aqueles que não conseguiram superar o evento inicial. Esse sentimento, tão extremo quanto insondável, pinta um panorama sombrio em que a luta pela vida perde todo o sentido diante da magnitude do desastre. Imagina um mundo onde o que antes eram cidades vibrantes e campos férteis, agora são desertos fumegantes e ruínas. Os rostos dos poucos que ficaram estão marcados não apenas por feridas físicas, mas por uma dor emocional e espiritual que parece não ter fim. Nesse cenário não há heróis, não há planos de reconstrução, nem palavras de ânimo. O único que reina é a desesperança. No entanto, essa desolação também levanta um dilema filosófico interessante. O que realmente define o valor da vida? É a ausência de sofrimento? Ou será que é a capacidade de encontrar significado, mesmo no meio do caos? Nesse contexto, os sobreviventes se tornam uma espécie de espelho para a nossa própria humanidade. Como reagiríamos se estivéssemos em seus sapatos? Buscaríamos a forma de seguir em frente ou nos renderíamos ao peso do que foi perdido? O relato também sugere um nível de devastação que não pode ser enfrentado pelos recursos comuns do ser humano. A desolação aqui não é apenas física, mas profundamente psicológica e espiritual. Sem fé, sem esperança e sem conexões humanas que sustentem, a sobrevivência se transforma em um castigo em vez de um presente. É uma visão que, embora extrema, destaca o essencial da nossa interdependência e dos valores que muitas vezes tomamos como garantidos. Ao mesmo tempo, essa profecia se torna um aviso do que pode acontecer se não tomarmos medidas preventivas. Embora apresentada como um destino quase inevitável, também age como um apelo silencioso para que reconsideremos nossas prioridades e nossa relação com o mundo. Talvez os sobreviventes invejem os mortos porque, em seu sofrimento, percebem o fracasso coletivo de toda uma espécie. A imagem da desolação também nos convida a refletir sobre o conceito de comunidade. Em tempos de crise extrema, o que mais precisamos é nos unir. Mas essa visão sugere o contrário. Isolamento, desesperação e a total fratura dos laços sociais. Este é um lembrete de que, embora as tragédias possam ser inevitáveis, nossa reação a elas é o que realmente define nossa humanidade. Portanto, a cena dos sobreviventes devastados não é apenas uma imagem aterrorizante, mas um chamado à ação. Nos instiga a fortalecer nossas comunidades, a valorizar o que temos e a trabalhar juntos para evitar um futuro em que o simples fato de estar vivos seja visto como um fardo. Mais do que uma previsão, essa cena é uma lição para aqueles que ainda temos a oportunidade de evitar o desastre. Número 3. O conflito na igreja. No contexto de uma crise global sem precedentes, não só as nações estão cambaleando, mas também as instituições que durante séculos foram pilares de estabilidade. Neste cenário apocalíptico, um dos conflitos mais devastadores não ocorre nas ruas ou em nações em guerra, mas dentro dos muros da própria igreja. Prevê-se um confronto sem igual entre cardeais e bispos, um choque de egos, divisões divergentes, que vai além das diferenças doutrinárias. É uma batalha aberta, onde o que deveria ser um refúgio espiritual se torna um campo de batalha interno. Essa fratura não é apenas uma questão de religião, é um reflexo do que acontece no mundo exterior. A igreja, historicamente vista como o bastião da fé, o pilar inabalável onde os fiéis buscam conforto, agora está sendo desinfetada. Integrar-se de dentro para fora. Em vez de serem um exemplo de unidade e serenidade, os líderes da igreja, faróis de esperança para milhões, se veem presos em disputas de poder que só pioram as coisas. Em vez de encontrar soluções para os problemas da humanidade, eles se mergulham em uma espiral de conflito interno que desestabiliza não só a igreja, mas também a própria fé dos crentes. O mais perturbador dessa previsão é que o impacto não se limita apenas àqueles que pertencem à igreja.
A fratura de uma instituição tão significativa tem repercussões em toda a sociedade. Para aqueles que não professam essa religião, a igreja é um lugar de desespero. A ideia de que uma instituição que tem sido sinônimo de estabilidade espiritual possa cair em tal caos ressoa como um aviso para todos. O que acontece quando as fontes tradicionais de conforto e orientação desmoronam? Onde você vai buscar a solução? Como buscamos direção quando aqueles que deveriam ser nossos guias estão presos em suas próprias lutas internas? Essa crise dentro da igreja se torna um espelho do que acontece a nível global, tocando as fibras mais profundas da moralidade, da ética e da humanidade. Esse conflito dentro da igreja também levanta uma série de perguntas sobre liderança e responsabilidade. O que significa ser um líder em tempos de tribulação? Como manter a unidade quando o mundo parece desmoronar e as pressões internas se intensificam? Os líderes da igreja, em vez de serem um farol de luz, se veem presos em suas próprias divisões, incapazes de oferecer a orientação que os fiéis precisam. Esse é um dilema universal que não afeta apenas os religiosos, mas qualquer instituição ou pessoa em uma posição de poder. A pergunta vai além da igreja. Estamos preparados para ser os líderes que o mundo precisa quando tudo parece desmoronar? O conflito eclesiástico se torna, então, uma metáfora da luta interna que todos enfrentamos em tempos de incerteza. Assim como os cardeais e bispos devem confrontar suas diferenças, nós também precisamos enfrentar nossas próprias divisões internas, seja em nossas crenças pessoais, em nossos relacionamentos ou em nossas comunidades. O verdadeiro desafio está em reconciliar o que nos divide. Essa visão nos lembra da importância de encontrar a unidade em meio à discórdia, de curar as lacunas que nos separam e de lembrar que nossa força reside no que compartilhamos, e não no que nos diferencia. Finalmente, este episódio nos traz um aviso aterrador. Até mesmo as instituições mais sólidas são vulneráveis quando perdem de vista seu propósito fundamental. A igreja, nesse caso, não é apenas uma entidade religiosa. É um microcosmo da humanidade, representando nossa capacidade de resistir e superar as adversidades. Sua fratura é um reflexo do que pode acontecer quando nossas diferenças se tornam o centro de nossa identidade e esquecemos o que realmente nos une. Essa previsão, mais do que um simples prognóstico sobre a igreja, é uma lição universal sobre a importância da unidade, da compaixão e da reconciliação em tempos de caos. Esse conflito interno é um lembrete de que, à medida que o mundo muda, devemos ter cuidado para não perder de vista o que é essencial. A luta pela fé, pela moralidade e pelos princípios que nos definem é tanto externa quanto interna. No momento em que deixamos que nossas divisões internas nos derrotem, corremos o risco de perder tudo o que construímos. Número 4. A perseguição dos sacerdotes fiéis. Em um mundo à beira do caos, onde a moralidade parece se erodir dia após dia, surge uma imagem inquietante que nos confronta com uma realidade dolorosa. Sacerdotes perseguidos não por seus atos, mas por permanecer firmes em sua fé e devoção à Virgem Maria. Esses homens de fé, longe de serem aplaudidos por sua coragem em momentos de tribulação, são alvo de desprezo e rejeição, não apenas por aqueles de fora da igreja, mas até mesmo por seus próprios irmãos dentro da comunidade religiosa. Esse ataque não vem apenas de um adversário externo. É uma traição interna que coloca em dúvida a força da própria instituição. Imagina um sacerdote que, durante anos, dedicou sua vida ao serviço dos outros, oferecendo consolo e orientação espiritual a quem precisa. Mas quando o mundo mais precisa, quando a fé parece vacilar, ele se vê enfrentando uma resistência inesperada, uma que vem do próprio coração da comunidade a qual dedicou toda a sua existência. Esse não é um enfrentamento externo, um conflito que poderia ser visto como uma mera oposição ideológica. Esse é um ataque direto, uma fratura interna que rasga os alicerces da unidade religiosa.
Os sacerdotes que permanecem firmes em sua devoção se tornam os últimos guardiões de um princípio, os últimos defensores de uma fé que, por mais que se agarrem a ela, começa a desmoronar diante do avanço do ceticismo e da indiferença. O mais perturbador dessa visão não é apenas a perseguição que enfrentam, mas a própria natureza dessa perseguição. Não se limita a palavras ferinas ou à indiferença social. Vai além, tornando-se uma batalha interna, espiritual, onde o que está em jogo não é apenas a sobrevivência física, mas a própria essência da sua fé. Esses sacerdotes, ao se manterem firmes, se tornam faróis de resistência espiritual. Cada passo que dão na sua luta é um testemunho do seu compromisso com uma verdade superior. Um desafio não só para eles, mas para todo, ao seu redor. Em um mundo que parece estar perdendo seu rumo, esses homens se levantam como símbolos do que significa ser verdadeiramente fiel, mesmo quando tudo ao seu redor os empurra a desistir. Esse enfrentamento dentro da igreja não só levanta questões sobre a fé pessoal, mas sobre as instituições em si mesmas. Até que ponto uma instituição religiosa, ou qualquer outra instituição que se considere fundamental, pode proteger e nutrir aqueles que permanecem firmes em sua devoção? Se uma instituição não pode apoiar seus membros mais comprometidos, ela é realmente um refúgio ou uma força opressora que, de alguma forma, acaba silenciando aqueles que se agarram ao que consideram verdadeiro e essencial. Essa paradoxa é um reflexo da luta interna que todos enfrentamos em momentos de crise. Deveríamos desafiar as estruturas estabelecidas para seguir o que acreditamos ou ceder à pressão do que a sociedade impõe. Para quem observa esse processo de fora, o sofrimento dos padres perseguidos é uma lição sobre o valor do indivíduo. Em um mundo que parece estar desmoronando ao seu redor, esses homens permanecem firmes em suas crenças e, apesar das provações e da rejeição, continuam sendo uma fonte de inspiração. Essa previsão não é apenas um aviso sobre a perseguição religiosa. É um lembrete da importância de manter nossas convicções em tempos de adversidade. A luta desses sacerdotes, embora em muitos casos incompreendida, nos convida a refletir sobre nossa própria fé. Nossas próprias crenças, sejam religiosas, espirituais ou até mesmo éticas. No final, essa previsão nos leva a uma reflexão mais profunda sobre a fidelidade. Quanto mais fiel você é, mais difícil é o caminho que você percorre. Os sacerdotes perseguidos não só simbolizam a resistência diante da adversidade, mas representam a complexidade de manter a fé em um mundo que vai se fragmentando em cada um de seus níveis. Eles nos lembram que a fidelidade não é um caminho fácil, mas é essencial para preservar aquilo que nos torna verdadeiramente humanos. Mantermos-nos firmes em nossas convicções. Apesar dos desafios, não é apenas uma questão de sobrevivência espiritual, mas uma batalha pelo que realmente importa. Número 5. Saques de igrejas e altares. O conflito interno e a perseguição dos sacerdotes, embora já sombrios, nos levam a uma visão ainda mais escura e dolorosa. O saque e a profanação de igrejas e altares. Esse ato de destruição não se limita apenas ao material. Aponta diretamente para o coração do que representa o sagrado. As igrejas. Lugares onde gerações buscaram refúgio e consolo são transformados em um cenário desolado, um espaço de caos e desordem onde a paz e a espiritualidade costumavam reinar. Imagine uma igreja que durante séculos testemunhou orações, batismos e casamentos, os momentos mais sagrados na vida dos fiéis. Agora essa mesma igreja é reduzida a escombros. Estátuas de santos que antigamente representavam proteção divina agora estão caídas. Os vitrais que antes filtravam a luz da fé agora estão quebrados, espalhando fragmentos de cor e história pelo chão. Altares, símbolos de sacrifício e devoção, são profanados e reduzidos a ruínas.
Esse saque não é apenas uma perda tangível, mas um golpe profundo na identidade espiritual das pessoas que reverenciavam esses lugares. É uma manifestação física de um mundo que parece ter perdido o respeito pelo sagrado, onde a fé e a devoção são vistas desmoronando diante dos olhos dos fiéis. O simbolismo por trás dessa visão é tão poderoso quanto perturbador. Igrejas não são simplesmente edifícios, são refúgios, pontos de conexão entre os humanos e o divino. A destruição desses lugares sagrados é um reflexo de como o sagrado está sendo deslocado por um caos desenfreado. Nessa visão apocalíptica, o material assume o centro do palco, enquanto o espiritual desaparece. O individualismo, a indiferença e a falta de empatia em relação ao outro se erguem como os novos deuses de um mundo que se afasta de suas raízes espirituais. Esse saque de igrejas e altares não acontece em um vácuo. Está diretamente ligado ao colapso moral e espiritual que permeia o resto das previsões. Cada vez que um altar é destruído, cada vez que uma estátua cai no chão, algo mais que objetos físicos se quebra. A própria fé daqueles que buscam esperança em meio à tempestade se erosiona. As bases sobre as quais se construiu a espiritualidade das comunidades estão ameaçadas, e com elas a força interior das pessoas que depositaram sua fé nesses símbolos. Para os fiéis, essa visão é um chamado urgente para proteger o que consideram sagrado, não apenas em termos de edifícios, mas também em termos de valores e princípios. As igrejas não são apenas estruturas, são símbolos de unidade, sacrifício e amor divino. A destruição não é apenas um ato físico, mas uma ferida profunda na comunidade de fé. O saque é um convite a refletir sobre o que realmente importa, mesmo nos momentos mais sombrios, quando tudo parece desmoronar. É possível resistir e reconstruir, desde que haja um compromisso compartilhado com o que realmente tem valor. Mas o saque também apresenta um desafio maior para as instituições religiosas. O que acontece quando os símbolos materiais da fé, que por tanto tempo serviram como pilares da espiritualidade, são eliminados? Quão fortes são as raízes de uma fé quando as estruturas físicas que as sustentam são destruídas? Este é um momento crucial de prova, não apenas para os líderes espirituais, mas também para as comunidades de fiéis. A unidade, a força e a fé que transcendem o físico são mais necessárias do que nunca. Esse saque, em vez de ser apenas uma tragédia, é um teste de fogo para a resistência espiritual. A imagem das igrejas saqueadas é um lembrete de que o que é tangível pode ser destruído, mas o que carregamos no coração é muito mais difícil de erradicar. A fé, o amor e a esperança que construímos nas profundezas do nosso ser são muito mais resistentes às ameaças externas do que qualquer edifício ou altar. Essa profanação do sagrado é um convite a refletir sobre o que realmente significa o sagrado. Como protegemos isso e como garantimos que os valores espirituais sobrevivam a qualquer prova? Esse ato de saque é também um convite para examinar nossa própria relação com o sagrado. Deixamos que a indiferença e o materialismo substituíssem o que realmente importa. Estamos dispostos a lutar pelo que acreditamos, mesmo quando as estruturas que sustentam isso estão ameaçadas. No final, o saque de igrejas e altares não é apenas uma previsão do fim, mas uma oportunidade para refletir sobre o que estamos dispostos a preservar em um mundo que parece ter esquecido o que é realmente sagrado. Número 6. O abandono do serviço do Senhor. Em um mundo cada vez mais afetado por crises globais, tanto externas quanto internas, a fé se encontra em uma situação cada vez mais frágil. Nesse contexto apocalíptico, a previsão avança mostrando uma imagem de partir o coração. Sacerdotes e almas consagradas, aqueles que dedicaram suas vidas ao serviço divino, são pressionados pelo próprio demônio a abandonar o serviço ao Senhor.
Essa batalha não ocorre em campos de batalha físicos, mas nos recessos mais profundos dos corações e mentes daqueles que um dia fizeram um compromisso inabalável de seguir seu chamado. Imagine um padre que dedicou anos, talvez a vida inteira, ao serviço de Deus e de sua comunidade, enfrentando um mundo que, pouco a pouco, começa a minar sua fé. À medida que a adversidade aumenta, ele não enfrenta apenas a luta contra as forças externas, mas também o ataque interno da dúvida. Não é um abandono que acontece instantaneamente, mas um processo longo e doloroso, uma espécie de sombra escura que toma conta da sua alma. Como uma névoa que vai se espalhando pouco a pouco, essa dúvida se transforma em incerteza. Ele se vê em uma tempestade interna que o empurra a questionar seu propósito, sua vocação e, em última instância, sua fé. Cada decisão de renunciar, por menor que seja, repercute profundamente em sua vida. E na comunidade que depende dele para guiá-lo, ele também é afetado por essa luta interna. Essa visão de abandono vai além de um único indivíduo. Não está apenas direcionada aos sacerdotes e almas consagradas, mas também àqueles que foram abandonados. Mas simboliza um conflito universal que todos enfrentamos em momentos de crise. É a luta entre perseverar e desistir, entre se agarrar aos ideais que nos guiaram e sucumbir à pressão de um mundo que parece estar desmoronando. Esse dilema é algo que todos nós podemos reconhecer em nossas próprias vidas. Em tempos de incerteza e desespero, nos deparamos com a mesma pergunta. Continuamos lutando pelo que acreditamos ou abandonamos tudo? E nos deixamos levar pela maré. No entanto, a previsão não destaca apenas a fragilidade humana, mas também a possibilidade de superação. Embora o demônio possa tentar impressionar os mais fiéis, a previsão nos lembra que a força da fé pessoal e comunitária tem o poder de contrabalançar essas influências negativas. Essa luta não é fácil, mas é exatamente nesses momentos de prova que as almas mais fortes se forjam. A verdadeira resiliência espiritual não surge em tempos de paz, mas sim quando as forças externas parecem querer nos derrubar. Para quem está assistindo de fora, o abandono do serviço ao Senhor não é apenas uma tragédia pessoal, mas sim um alerta. Se aqueles que dedicaram suas vidas ao Senhor podem ser levados à desesperação, o que isso significa para o resto da humanidade? Essa previsão nos convida a refletir sobre nossa própria capacidade de resiliência e como, mesmo em tempos de incerteza e desespero, podemos permanecer firmes em nossas convicções. Nos desafia a nos apoiarmos mutuamente, a fortalecer nossas comunidades e a oferecer apoio àqueles que estão na linha de frente dessa batalha espiritual. No final, o abandono do serviço ao Senhor não é um ponto final, mas sim um chamado à reflexão e ao retorno à fé. A previsão ressalta que, embora os momentos mais sombrios pareçam nos arrastar, sempre existe a oportunidade de voltar ao caminho certo. Este episódio é uma lição sobre a importância da comunidade, da unidade e do amor mútuo. É nesses laços de apoio que se encontra força para resistir e seguir em frente. Quando o mundo parece cair na escuridão, é o amor, a fé e a unidade que nos permitem encontrar a luz novamente. Esse momento de crise espiritual ressalta a importância de reforçar nossa fé, de não abandonar nossa busca pelo divino, mesmo quando tudo parece perdido. A luta espiritual é árdua, mas é através dela que realmente descobrimos a profundidade da nossa conexão com o sagrado. Número 7. A perda de inúmeras almas. Entre as visões mais marcantes dessas previsões está a perda de inúmeras almas, fato que enche a Virgem Maria de tristeza, segundo as mensagens atribuídas. Não é uma perda física, mas espiritual, um vazio que surge quando os corações se afastam da fé e dos princípios que lhes deram propósito e direção. Imagina um céu cheio de estrelas, cada uma representando uma alma. Agora visualize como uma após a outra se apagam, deixando um vazio escuro em seu lugar.
Esta é a imagem que evoca a previsão da perda de almas, um apagão espiritual que ameaça consumir o mundo em uma escuridão moral sem precedentes. Essa cena, embora simbólica, tem profundas implicações para todos, crentes ou não. A previsão aponta que essa perda não ocorre de maneira arbitrária. É o resultado de um aumento na quantidade e na gravidade dos pecados humanos, uma acumulação de ações que desviam as pessoas de um caminho reto. Mas além do religioso, essa imagem ressoa como um aviso sobre as consequências das nossas decisões coletivas. O que acontece quando esquecemos o que nos conecta como seres humanos e nos deixamos levar pela apatia, pelo egoísmo e pela indiferença? A tristeza da Virgem Maria nesta visão também é um lembrete de que a perda de almas não é inevitável. Há esperança na redenção, no retorno ao amor e aos valores que nos unem. Mas esse retorno requer esforço, compromisso e uma vontade coletiva de mudar. Não é uma tarefa fácil, mas é essencial se quisermos evitar o destino que essas previsões descrevem. A imagem da perda da alma também levanta questões difíceis. O que estamos fazendo para preservar nossa humanidade em um mundo cada vez mais desconectado? Como podemos evitar que nossas próprias estrelas se apaguem? E o que podemos fazer para ajudar as estrelas dos outros a brilharem de novo? Essas não são perguntas com respostas simples, mas são cruciais para entender a mensagem por trás dessa visão. No fundo, a perda de almas é tanto um aviso quanto um desafio. É um lembrete de que, embora nossas ações individuais possam parecer insignificantes, juntas têm um impacto profundo no mundo que construímos. Cada decisão conta, e cada ato de amor, compaixão e fé pode fazer a diferença. A pergunta é: estamos dispostos a assumir a responsabilidade que vem com essa verdade?